Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste
porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Reflexão. O relato da aparição de Jesus ressuscitado nas margens do mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia ou lago de Genezaré. Descrito no 4º Evangelho, possui muita semelhança com o relato da pesca milagrosa dos primeiros discípulos, feito por São Lucas. Lucas capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Esta semelhança pode nos mostrar que, após a ressurreição de Jesus, há um novo tempo para os discípulos, um recomeço. O ressuscitado renova a vocação dos apóstolos de serem pescadores de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. E confirma Pedro à frente do grupo apostólico e do seu rebanho, a sua igreja. João capítulo 21, dos versículos 15 ao 17. A pesca foi abundante. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Segundo São Jerônimo, no 1º século cristão, pensava-se que a totalidade de espécies de peixes era de 153. Assim, uma pesca com esta cifra significa que pessoas de todas as classes e tempos seriam salvos através da pregação do Evangelho, realizada por Pedro e pelos apóstolos. Tal alcance da atividade evangelizadora é descrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 27b ao 32 e do 40b ao 41. Os apóstolos, depois de Pentecostes, anunciavam a ressurreição do Senhor, por palavras e por milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Este fato resultou na prisão deles. O sumo sacerdote e seus partidários proibiram-lhes expressamente de ensinar no nome de Jesus. Diante disto, Pedro e os demais apóstolos disseram: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Esta resposta diante do Sinédrio evidencia a liberdade e destemor que eles experimentavam na relação com as autoridades judaicas e, mais tarde, frente aos reis e governadores. Esta falta de respeito humano por parte de homens simples da Galileia só pode ser entendida pela assistência do Espírito Santo. O respeito humano é a atitude de temer manifestar-se cristão frente à sociedade, principalmente frente aos não crentes ou os que detêm algum tipo de poder. O amor de Deus, derramado nos corações dos apóstolos, impulsionou-os para o testemunho do ressuscitado e expulsou deles o temor de serem insultados, perseguidos e açoitados por causa do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Eles sabem que servem ao Cordeiro imolado e que todas as criaturas do céu, da terra e tudo que neles existe reconhecerão que há Deus
e ao Cordeiro devem ser tributados todo louvor, honra, glória e poder. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Tal certeza não vinha de seus raciocínios, mas da inteligência iluminada pela graça do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Tenha um ótimo e abençoado dia.